Salve, espero que você esteja bem, seja bem-vindo para mais uma aula. E o tema de hoje, um assunto que nas últimas semanas tomou as principais páginas de todos os jornais, tanto de notícia em matéria tributária como empresarial, que é a respeito da decisão do STF, que relativizou a coisa julgada, é isso mesmo, que tornou as decisões transitadas em julgado, quando há uma decisão posterior do STF ou STJ, um tribunal superior, de maneira diferente, quebrando automaticamente essa decisão. Fica muito tranquilo, que eu vou te ajudar de uma maneira bem simples, como é sempre a nossa proposição, a trazer esse assunto para você compreender e sempre, absolutamente sempre, você conseguir visualizar oportunidade. Eu sempre falo, tenho uma dificuldade muito difícil de ver problemas, eu consigo visualizar e nesse vídeo eu vou te mostrar como essa decisão pode se tornar uma oportunidade, você sendo um estrategista tributário, aplicar isso no teu dia a dia, ajudar os clientes, ser útil e, consequentemente, trazer resultado. Eu sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado com mais de 15 anos de experiência na área tributária, na área sucessória, na área societária e ajudo pessoas a faturar mais de R$100 mil por mês, trabalhando com os 3 principais bens de qualquer pessoa: família, patrimônio e negócio. Então, acompanhe esse vídeo até o final. Se você quiser, pode acelerar, mas não deixe de assistir até o final, que você vai descobrir como você pode utilizar essa decisão para agregar valor ao seu cliente e, consequentemente, você também participar dos ganhos. O tema de hoje é a relativização da coisa julgada, é a quebra das decisões com trânsito em julgado, é a mudança de uma decisão que o contribuinte possui quando há posterior alteração de um órgão, de um tribunal superior em sentido distinto. Vamos traduzir isso de uma maneira bem simples, bem tranquila. Seguinte, o que significa isso do ponto de vista prático? Vamos trazer para o nosso mundo da recuperação tributária. Eu quero trazer de uma maneira muito prática para você entender que isso é simples, apesar do nome ser rebuscado, mas é muito simples. Quando você está executando um trabalho ou você for executar, você que nos acompanha e quer entrar para esse mundo da recuperação tributária, você vai identificar que nós segregamos as oportunidades judiciais e administrativas. Como funciona isso? Funciona da seguinte maneira: as oportunidades administrativas ou extrajudiciais são aquelas que você não requer um manejo processual junto ao judiciário, ou seja, são hipóteses de oportunidades de recuperação de crédito que estão pacificadas, que estão na lei de maneira clara, com clareza solar, de maneira indiscutível. Marcos, é possível algo em matéria tributária ser indiscutível? Vamos se dizer que sim. São poucos os casos, mas vamos se dizer que sim. Quando há, por exemplo, uma manifestação da Receita Federal sobre o tema, que não é controverso. Quando há, por exemplo, uma decisão administrativa do CARF, ou melhor, quando há várias decisões nesse sentido, quando há uma súmula, por exemplo, quando há uma decisão judicial, e aqui nós já começamos a trazer o elemento do nosso tema, transitada em julgado, com aplicação ou o efeito erga omnes, que negócio é esse, Marco? Aplicação para todo mundo, em que eu já tenho segurança que eu não vou, por exemplo, ser notificado. Ou caso isso ocorra, eu tenho uma decisão, eu tenho um fundamento, um elemento extremamente robusto para, por exemplo, derrubar uma notificação, no âmbito administrativo, inclusive. Então, dentro do mundo da recuperação tributária, eu tenho essa segregação das oportunidades. E o que nós nos deparávamos muito? E já começo a fazer o link para a sacada. Empresas de perfil mais conservador, isso você... Eu acho que essa nem corta, tá, pessoal? Deixa essa para vocês verem que as coisas aqui acontecem ao vivo. Empresas que possuem o perfil mais conservador de direção, por exemplo, muitas vezes, ainda que a decisão já havia um grau muito seguro, né, para se apropriar lá dentro da nossa... Quem conhece a nossa metodologia da recuperação, do diagnóstico de oportunidades, que é aquele trabalho que nós fazemos para aumentar as vendas, e não é objeto dessa aula, mas que nós realizamos um trabalho sem custo, identificamos oportunidades, aquela proposta irrecusável. Isso tornou o nosso negócio muito grande. É uma estratégia do diagnóstico gratuito. Nós colocamos como verde.
Eu utilizo um semáforo quando eu faço os trabalhos, porque eu tento ser o menos denso, técnico possível e o mais compreendido, né? Mais fácil de ser compreendido, porque é assim que as pessoas compram, fecham um negócio e se sentem à vontade para uma relação comercial. Eu utilizo verde, semáforo. Isso não tem, a pessoa pode não conhecer absolutamente nada do tributário, mas ela sabe que o verde é segurança, que o verde tá tudo certo, que o amarelo é atenção. Por exemplo, olha, aqui nós temos oportunidades que nós entendemos que é devido, mas se o fiscal da Receita vier aqui, ele vai glosar. Mas nós temos aqui os elementos essenciais, que é a robustez da tese jurídica, que são decisões que suportam a, por exemplo, o creditamento e assim sucessivamente. O vermelho, que é totalmente arriscado, mas que no nosso contexto a gente nem utiliza, por exemplo, essas oportunidades, porque a gente acompanha uma linha mais conservadora. Então, muitas vezes, os créditos verdes já aconteceram por diversas vezes. Não, Marcos, eu vou ingressar com a ação judicial porque eu quero ter segurança. E essa era a grande busca das decisões judiciais em casos, pessoal. Aqui nós temos que ser muito maduros e responsáveis. Não estou falando aqui da desjudicialização. Estou falando de ações que já não eram mais necessárias ingressar, mas se buscava o judiciário pela essa segurança. O que acontece agora? Com o tema de hoje, isso já não é mais tão evidente assim. Por quê? O efeito dessa decisão é o seguinte: o processo judicial, ele acontece em várias etapas, vamos dizer, ele tem várias fases, inclusive ele tem várias instâncias, primeira instância, segunda instância e a terceira instância, que seriam os tribunais superiores. Segundo a Constituição Federal, artigo 5º, que trata a respeito dos direitos e garantias fundamentais, inciso 36 determina o seguinte, pessoal, vou até ler. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, o que nós tínhamos aqui? Que a coisa julgada era em matéria tributária, né? Eu estou tratando a respeito da questão tributária. Algo que não poderia ser mudado, né? A questão da coisa julgada nós devemos entender como que uma decisão que superou, ou seja, que transitou por todas as instâncias do Poder Judiciário e se chegou a uma conclusão. Não poderia ser mudada, exceto nas hipóteses de cabimento de uma ação rescisória, que são situações extremamente específicas e excepcionais, que estão listadas lá no Código de Processo Civil, artigo 966, que determina que a ação, né, que a decisão transitada em julgado, ela pode ser alterada com o cabimento da rescisória, e ela traz um rol de situações. Então isso é uma questão excepcional. A regra geral, Constituição Federal, a decisão transitada em julgado não poderia ser mudada, salvo através de uma outra ação. Por exemplo, em matéria tributária, o contribuinte teve uma decisão, caso o fisco queira mudar, ele deveria ingressar com outra ação, que seria, né, apreciada pelo judiciário, e nós teríamos mais um tempo e mais uma fase processual para que ela, no caso, superasse essas etapas. O que acontece hoje a respeito do nosso tema, pessoal? Nós temos aqui uma situação em que o STF, através do tema 881 e 885, julgou a respeito da possibilidade de relativização, de flexibilização, de quebra das decisões transitadas em julgado, quando houver mudança do entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. Na prática, significa o seguinte, esse tema. Eu tenho uma decisão para a minha empresa. Então, o empresário queria segurança, buscou o judiciário. Então, nós ingressamos com a ação, passou 5, 10, 15 anos, essa ação transitou e eu, contribuinte, tive uma decisão favorável. O que acontece? Dispensou o recolhimento de determinado tributo ou me permitiu um crédito. A decisão tomada pelo STF vem no seguinte sentido: olha, essa tua decisão que a Constituição supostamente não permitia que fosse alterada, exceto o cabimento de uma ação rescisória,
Se houver posterior decisão de um tribunal superior, STJ, STF, que altera o entendimento. Então, Marcos adquiriu, a empresa do Marcos, ou a empresa que é cliente do Marcos, conquistou uma decisão judicial que dispensou o recolhimento de determinado tributo. Até então, se houvesse uma decisão do Tribunal Superior, não afetaria essa decisão. Com a mudança de entendimento e definido pelo STF, se posteriormente houver uma mudança de entendimento, a minha decisão fica alterada. A decisão que transitou em julgado, ela fica alterada automaticamente. Então, o que acontece? Algumas situações que poderiam ter sido decididas a minha decisão, ela fica alterada. Ok, isso eu não tinha dúvida que seria a decisão do STF. Mas, por meio de cabimento de uma rescisória, não. O STF definiu que automaticamente, não precisa de nenhum processo, nenhum procedimento. Automaticamente, na data de publicação da ata do julgamento, que para fins processuais é a partir dali que a decisão começa a surtir efeitos, a decisão do contribuinte fica automaticamente alterada. Então, houve casos, por exemplo, bem antigos. Essa história começou com a contribuição social, lá na década de 90, que ela foi instituída por uma lei ordinária e a tese construída que deveria ter sido através de uma lei complementar. Haviam decisões nesse sentido. Várias empresas conquistaram, né, esse direito de não pagar 9% sobre o lucro líquido. E isso representou um benefício muito grande para as empresas. E eu não quero entrar aqui no mérito. Não é o objetivo dessa aula falar a respeito da questão, né, vamos dizer, do prejuízo que isso pode causar na competitividade das empresas, né, no mercado, no livre comércio, porque eu tenho uma empresa que não paga 9% sobre o lucro líquido e todas as outras recolhem. Eu não quero entrar nesse mérito porque tem elementos aí que são extremamente subjetivos, que essa empresa, né, ela tomou iniciativa, ela aplicou, enfim. Não vamos entrar nesse mérito. Mas começou aí essa discussão. Porque em 2007, o STF definiu, através do julgamento de um recurso extraordinário, repercussão geral, que era constitucional. Ele mudou o entendimento. Eu estou falando de uma tese da década de 90, que 2007. E o que acontece? Se você for lá no Google agora, vai lá no Google e digita Pão de Açúcar, CARF, notificação, quebra das decisões. Porque o Pão de Açúcar, por exemplo, eu posso falar que é uma decisão, uma informação pública, e outros varejistas tinham essa decisão e não pagavam 9%. E lá em 2017, quando quebrou, posteriormente a Procuradoria editou um parecer PGFN 492 de 2011, em que ela regulamentou isso no âmbito administrativo a respeito da relativização. Olha, a sua decisão eu respeito. Decidiu, tá tudo certo, não vou te cobrar esse tributo. Mas, seu menino danadinho, se posteriormente houver uma decisão de um tribunal superior de maneira definitiva, vamos pensar STJ, recurso repetitivo, STF, recurso extraordinário em repercussão geral, e for contrário à sua decisão, você arruma, senão eu vou pegar o chinelo e bater no seu bumbum. É praticamente isso. Desde 2011. Mas havia uma discussão muito grande, porque aqui era a questão da inconstitucionalidade, por exemplo, desse parecer, e da impossibilidade da quebra da decisão. E foi justamente nesse sentido, pessoal, que o STF determinou que a sua decisão transitada em julgado, caso houver uma decisão definitiva de um órgão superior, ela fica automaticamente, não tem rescisória. O que é isso? Rescisória, pessoal, era mais um tempo, era mais um processo. Não tem, é automaticamente quebrado. Então, isso foi definido, né? Essa é a diferença, por exemplo, que eu tenho. Antes, vamos pensar, no mundo perfeito, onde as coisas acontecem, todo mundo é feliz, nós não temos insegurança jurídica, não temos debates acalorados em matéria tributária, há uma previsibilidade muito maior das coisas. Eu tenho uma decisão transitada em julgado, essa decisão não muda, eu tenho um benefício, e isso aconteceu muito, aqueceu o mercado de aquisições. Eu mesmo, por exemplo, em 2017, 2018, participei de um processo
de uma venda de uma empresa porque ela tinha uma decisão transitada em julgado a respeito do IPI na revenda. Quem se recorda, empresa que importa, havia uma discussão de que o IPI é o imposto sobre produto industrializado e se eu não industrializei, eu não deveria pagar o IPI no mercado interno, porque a legislação do IPI, para quem importa, é equiparado ao industrial. Quando eu, ainda que comercial, importo uma mercadoria, a legislação me equipara à indústria, e eu aqui até entendo, para que a gente não tenha um processo de desindustrialização do país, por exemplo, se eu fabrico aqui, eu pago o IPI, se eu trago de fora, eu não pago. Isso pode causar um desequilíbrio aí na balança comercial. O STJ, 2014, 2015, ele sempre vinha numa linha de que o IPI não incide na revenda, porque o produto processo industrializado, ilegalidade da cobrança. E no julgamento, que ocorreu através de um recurso repetitivo, de maneira definitiva, determinou que sim, o IPI incide, porque é uma hipótese de equiparação, isso está previsto, e é devido ao IPI na revenda. Ou seja, mudando o entendimento anterior. O que aconteceu? As empresas que tinham essa decisão transitada em julgado, que acreditava que não era possível de mudança, se tornaram um ativo extremamente valioso, principalmente para as empresas de varejo. Porque a empresa de varejo tem eletrodoméstico, então o IPI é alto, vende para consumidor final que não tem interesse em crédito, porque uma coisa tem IPI e eu vendo para a indústria adora IPI. IPI vira crédito, muitas vezes abate, não é o problema quando vende para a indústria. O problema é quando eu vendo para pessoas que não têm literalmente esse interesse. E houve um mercado aí que ficou muito aquecido de empresas comprando empresas, incorporando para desfrutar desse benefício. Então, o que aconteceu? Por exemplo, no caso do IPI, por exemplo, no caso da contribuição social, o caso do IPI, inclusive, houve um recurso para o STF, e o STF em 2020, ele teve uma decisão a respeito da perspectiva da constitucionalidade dessa matéria que o IPI incide. Terço de férias, aqui são as principais grandes ações, que essas empresas tinham, passou imediatamente a ser quebrada a partir agora da publicação dessa ata. E nós temos algo ainda que pode piorar. As coisas têm que piorar para melhorar. Né? Então, o que eu vou chegar? Eu vou pegar tudo isso, todo esse problema, porque problema é uma grande oportunidade. Nunca tira isso da sua mente. Problema, na realidade, é uma grande oportunidade. Eu vou te mostrar qual é a grande oportunidade aqui, que a maioria das pessoas não estão visualizando. E nessa decisão, acreditava o seguinte, olha, tudo bem, o STF vai nesse sentido e ele vai aplicar a partir de agora, a partir de então. E no julgamento no dia anterior à definição do tema, se julgou a questão da modulação dos efeitos. Modulação dos efeitos é o seguinte, eu vou regular qual que é a aplicação dos efeitos dessa decisão. É a partir de agora, retroage, vai para o futuro. Então, quando eu modulo os efeitos, eu crio uma relativização, eu mudo um pouco o aspecto temporal da decisão, porque, regra geral, ela se aplica naquele momento e ela atinge os fatos geradores ocorridos no passado. Regra geral, quando eu modulo, eu crio uma exceção por conta da segurança, do interesse social e assim sucessivamente. Isso, inclusive, está na Constituição Federal, no próprio regimento do STF. E aqui teve um grande problema, que tem que ser corrigido. O STF não modulou, foi 6-5, foi disputado, foi apertado esse placar. Ele não modulou, ou seja, ele não aplicou, por exemplo, dali em diante ou para o futuro, que é o que nós imaginávamos que ia acontecer. A decisão do STF, então, ela respeita a decisão do tribunal a respeito de cada matéria. Então, vamos pensar da contribuição social sobre lucro líquido. A decisão se aplica lá em 2007, quando o STF reverteu o entendimento. A decisão do IPI, ela se aplica, ao meu ver, 2020. Marcos, mas a decisão do IPI na revenda, em 2017, 2018, o STJ reverteu. Sim, mas eu entendo que, por se tratar de uma matéria constitucional, que a última palavra coube ao STF, eu entendo que é do STF, que se aplica. 2020, meu entendimento, tá?
terço de férias, assim sucessivamente. Então aqui nós criamos um problema. Porque as empresas agora têm uma contingência, eu vou chamar de contingência, não de passivo ainda. Porque a contingência é aquilo, eu tenho algo a pagar, mas ainda não é certo se necessariamente eu tenho que pagar e quanto eu tenho que pagar. Passivo está definido, é aquele valor. Muito grande. Porque pensa a turma lá de 2007. A turma de 2007, o STF aplicou pelo menos o princípio da anterioridade do tributo. Então eu tenho que me recorrer lá ao artigo 150, que diz que eu não posso aumentar tributo sem respeitar o período da anterioridade, ou seja, ele se aplica a partir de 3 meses para determinados tributos ou 1 ano. Então, por exemplo, o IPI é 3 meses. PIS e COFINS é 3 meses. Imposto de renda, contribuição social é 1 ano. É o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal. Ou a noventena. Então, pelo menos houve isso. Então, o que acontece? Desde 2008, vamos pensar, né? Contribuição social, aplicar o período, se eu colocar a anterioridade anual, eu deixei de pagar e era devido. Então, isso gerou um problema muito grande. As demonstrações contábeis das empresas que estão sendo publicadas agora em fevereiro, você vai ver. É extremamente relevante esses valores que vão aparecer. O que acontece, pessoal? Como isso retroagiu a data, aí nós temos um problema a ser resolvido e uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. E grande parte dos tributaristas acreditam que acabou, que o tributarista... Não, isso não acabou, isso impulsionou. Isso não é ruim para o tributário, apesar de no contexto do país, no contexto do empreendedorismo, isso é terrível, pessoal. A insegurança que se passa para os investidores de que no Brasil o passado é incerto. Olha só, o passado é incerto. Como que eu consigo explicar para uma pessoa... Vamos raciocinar, vamos construir uma situação. Como que eu consigo ensinar? Como eu consigo falar com a pessoa que eu tenho uma decisão que transitou em julgado, que significa o quê? Ela superou todas as fases do processo e todas as instâncias do Poder Judiciário, que me dispensou de recolher determinado tributo ou me permitiu uma tomada de crédito. Isso já passou mais de 15 anos, por exemplo. E agora essa decisão, ela não tem mais validade automaticamente, eu passo do nada no meu balanço, tem uma contingência, vamos ser bem otimistas, muito grande. Pode parecer até meio maluco, mas é Brasil. Brasil não é para amadores, pessoal. E por mais que essa decisão, do ponto de vista da segurança jurídica do país, dos investimentos, o desrespeito talvez ao empreendedorismo, aos empresários, a quem de fato gera riqueza para esse país, emprego. Emprego, para mim, é o maior programa social de inclusão, é emprego. Geração de emprego. O restante é necessário, muitas vezes, mas esse, para mim, é o maior programa social que pode se ter. Não é bom. Não é bom. Mas agora nós temos que olhar pelo lado e pela perspectiva do profissional. Então, não vai acabar com o advogado tributarista, não vai prejudicar. Ele vai incentivar, impulsionar. Por quê, Marcos? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que essa decisão pode gerar de oportunidade. Simples. Vamos voltar para o início dessa nossa conversa? O que eu falei para você, por exemplo, quando nós temos a apresentação do diagnóstico de oportunidades, em que eu relaciono teses, de acordo com o grau de risco, e que grande parte era buscado no judiciário, por exemplo, para ter segurança. Esse ponto eu já falo absolutamente de maneira imediata. Passou essa fase. Superou. Que os empresários, o que as empresas precisam? E agora aqui é a sua oportunidade. Presta atenção. Fecha o Netflix. Fecha tudo que é distração. E se você não ouviu nada, se você não prestou atenção agora, presta atenção agora. O que eu vou te falar agora que vai definir aqui a sua performance, por exemplo, se você quer de fato ter resultado, ou talvez você quer olhar o problema e talvez ver as pessoas do nada na sua frente.
Seguinte, as empresas precisam de soluções inteligentes do ponto de vista tributário e administrativo. Essa decisão do STF foi a maior oportunidade do século. Isso aqui é muito maior do que a tese do século da exclusão do semestre da base de cálculo PIS e COFINS, porque a busca agora vai ser incessante sobre soluções administrativas. Marcos, eu não quero depender do judiciário. Marcos, eu não me passa pela minha cabeça depender de uma decisão. Então eu já não tenho essa segurança que se buscava no passado, ou que imaginava que tinha. Então a grande sacada aqui, que eu já venho falando há muito tempo, eu não estou falando isso agora, pessoal, isso aqui não é uma modinha. Nós estamos mais de 15 anos nesse setor. Então nós começamos a fazer recuperação tributária quando, por exemplo, eu brinco, né, nós tínhamos que pegar papel na mão, tinha que tomar vacina, tétano, raiva, porque, cara, era assim as coisas. Nós não viemos desse mundo hoje em que eu faço 100 diagnósticos por mês, por exemplo, com 7 pessoas. Eu venho de uma época já que nós não fazia 100 por ano, com um batalhão de gente. Porque eu precisava, era uma pessoa para separar, uma pessoa para digitar, uma pessoa para fazer. Não, isso acabou. Essa é a época da roda quadrada. A roda quadrada é boa, né? Da pedra lascada. Isso não existe mais. E nós sempre falamos, oportunidade, foco no administrativo, foco nas soluções extrajudiciais. E essa decisão foi praticamente uma pá de cal. E aqui vai definir, vai separar os homens dos meninos, as meninas das mulheres das meninas. Por quê? Quem ficar dependendo do judiciário, é o que eu venho falando, vai ter problema, resultado, demora e essa insegurança e o desinteresse dos empresários. Desinteresse, não, cara, eu fiz várias reuniões, Marcos, me mostra essa administrativa, porque é judicial, eu não quero nem olhar. Nós temos que tomar cuidado, novamente, ser muito responsável. Transparência, pessoal, responsabilidade, não se desprender da realidade. Eu não estou falando aqui que é uma carta branca para você sair fazendo teses, tudo de maneira administrativa. Mas eu estou falando, por exemplo, que eu não vou mais ingressar com ação, isso é a visão do empresário, de teses que já estão mais maduras, eu não quero depender. E eu vou analisar aquelas que são judiciais, seu ingresso, que é a nossa orientação, mas muitos casos, cara, eu vou arriscar. Tá, mas sabe que sei, vou arriscar e crio uma estratégia. Alguns não, eu nem quero entrar. Então você não pode depender única e exclusivamente de ação judicial se você for advogado. E se você não consegue executar os trabalhos administrativos, faz uma parceria, compra um curso, estuda. Tira o bumbum da cadeira. Porque aqui agora nós aumentamos demais o mercado. Demais. E qual que é a melhor estratégia? Por exemplo, para as empresas. Vamos pensar nas empresas. A empresa vai deixar de fazer recuperação? Não vai. Não vai, porque recuperação tributária é uma ferramenta de planejamento. E vai ter mais necessidades, porque é difícil falar isso, pessoal. A gente se afasta da política quando nós estamos trabalhando aqui, atendendo o Brasil inteiro. O Brasil é um continente com várias especificidades de acordo com a região, então nós não entramos em discussão política. Quem me segue lá no Instagram sabe quais são as minhas filosofias, mas eu, pessoal, respeito todas. Todas. Nunca briguei por conta de política ou de nada. Eu acho que na vida a busca pelo desenvolvimento é constante. Nós sempre temos a oportunidade de aprender e eu não consigo visualizar alguém 100% certo, 100% errado. Eu gosto muito dessa troca de ideias. Mas nós estamos diante de um cenário, que não é minha opinião, mas que os indicadores mostram do passado, da gestão atual, de inflação alta, de juros altos. E tudo isso impacta no consumo e nas empresas. Se nós voltarmos ao Brasil de 2015, o Brasil trincou. O Brasil não quebrou, mas o Brasil trincou. E o que acontece quando as coisas começam a ficar mais difíceis? Eu posso deixar de comprar matéria-prima? Não. Eu posso deixar de pagar minha folha?
Não. O aluguel? O que eu posso avaliar aqui? Se eu consigo reduzir minha carga tributária de maneira legal. Então é aí que você tem que estar preparado. É aí que você se torna um estrategista. Estar preparado para as soluções do planejamento tributário, para a recuperação, que é um desses elementos, e há vários outros, para trazer solução rápida e imediata sem depender do judiciário. E não significa que você não pode continuar ingressando com as ações, mas isso não deve ser o seu carro-chefe. Porque essa é uma vantagem, por exemplo, que se houvesse nessa reunião apenas oportunidades judiciais, não tinha acontecido nada. As oportunidades administrativas estão rodando. Compensamos agora. Sexta-feira, hoje é sábado, dia 18. Ontem era sexta-feira, dia 17. Dia 20 vem, por exemplo, a guia de contribuição previdenciária patronal. Nós, por conta do feriado, foi antecipado. E compensamos na sexta-feira. Eu fiz a reunião na semana retrasada. Deu 2 semanas de espaço. Fechamos o contrato e fizemos a compensação. Então, essa é a grande visão, essa é a grande sacada de estar preparado para atuar de maneira estratégica, com soluções inteligentes que melhorem o desempenho tributário do negócio. Por quê? Grande parte do resultado da empresa, ela é consumida por tributo. Então, não faz sentido, não é viável um negócio, em tempos atuais, que não esteja com o planejamento tributário em dia. E você hoje tem essa informação. E você hoje está olhando para um lugar que 99,9% das pessoas não estão olhando. Você vai ver que o interesse por ações judiciais vai diminuir. Por que vai? Eu já senti. E eu estava apostando nisso. E deu certo. Na vida nós fazemos apostas. Vamos errar, mas eu sempre falo, nós não precisamos acertar muitas. Acerta uma. Se você acertar uma, você já muda todo o jogo. Todo o jogo. E é essa mentalidade que eu quero trazer. É como a mentalidade da reforma tributária, que nós já falamos, que vai acabar com o tributário. Não. A reforma tributária é a tese do milênio, se você estiver preparado. Se você não tiver, você vai ver as pessoas do nada, conquistar muita coisa. Então, essa é a mentalidade. Essa, por exemplo, é o que nós temos trabalhado, por exemplo, na SAVE. Nós estávamos preparados, nós acreditamos nisso. Isso é o que nós levamos para os nossos alunos. E hoje, graças a Deus, para aqueles que se aplicam, que seguem as nossas recomendações, estão tendo resultado. Isso nos deixa muito felizes, porque significa que a nossa tese é validada. Precisa fazer ajuste? Precisa. Vários. Tínhamos aluno que não estava performando bem em determinada região. Fizemos uma análise, entendemos, mudamos a estratégia. O cara estava simples. Já tinham feito, vamos para o normal, vamos com teses complexas porque os concorrentes da região não conseguiam e deu certo. Ou vamos aqui no simples. Cara, isso a gente consegue de acordo com as características da região. É uma região mais de turismo, é uma região mais industrial, uma região de comércios. A gente precisa entender a região, precisa entender o perfil dos empresários, o perfil dos possíveis concorrentes e criar uma estratégia. Essa é a grande sacada. Você tem que estar à frente. Evidente que você vai fazer apostas, algumas você não vai acertar, mas você não precisa acertar muito. Se você acertar uma, você já muda o jogo, já muda a realidade. E no mínimo R$100 mil que nós utilizamos é para as pessoas não se desprender da realidade. Porque para uns pode parecer muito dinheiro, mas para quem está no tributário sabe que é um trabalho pequeno, R$100 mil de honorários, por exemplo. Quando a gente tem fechamentos de recuperação de 30, 40, 50, 60, 70 milhões. Ou menos, só que no volume de 100 eu chego a 100, 200, 300 milhões. Como você vai colocar isso em prática, essa conversa que nós tivemos aqui, extremamente importante, talvez um dos temas mais importantes dos últimos anos, depois da exclusão do semestre da base de cálculo do PIS e COFINS, por exemplo, talvez nós olharmos em montantes, sejam equivalentes ou até superior. Porque não basta apenas ter a informação, tem que colocar em prática. Se você não saber executar, criar um plano de ação, talvez você seja o Zé do conhecimento. Uma pessoa que tem um vasto conhecimento, mas que não consegue monetizar, não consegue remunerar, não consegue ganhar dinheiro com isso. E aqui não tem problema nenhum, pessoal. Nós temos que pensar que o conhecimento é um ativo precioso
Porque se você tem o conhecimento, pode tirar tudo, que você constrói tudo de novo. E eu sou um exemplo disso. Quando eu saí da empresa que eu era sócio para começar o meu negócio, saí com conhecimento. Em questão de 1 ano, as coisas ficaram infinitamente maiores, porque eu tinha o conhecimento e sabia colocar em prática. Então como? Como você vai, após ver esse vídeo, começar exatamente no mesmo dia ou no outro dia no máximo a gerar oportunidade com essa informação de hoje? Primeiro ponto, você tem empresas que tiveram decisões transitadas em julgado que são afetadas por essa decisão. Por exemplo, o cara lá da exclusão do semestre da base de cálculo do PIS e COFINS. Essa é clássica. Essa é clássica. Porque até então ninguém acreditava nessa ação. Eu lembro lá em 2011, 2010, quando a gente visitava as empresas, falava, vamos fazer com o nosso parceiro, advogado. Não, isso aí não vai dar nada. Os advogados nem queriam fazer essa ação, porque ninguém acreditava. E aí lá em 2017, quando a STF começou a julgar 1, 2, 3, 4, sorte, entre aspas, que um ministro pediu vista, que aí foi aquela enxurrada de ações. Todo mundo ingressando de última hora. O escritório ficou 24 horas, uma semana trabalhando para ingressar com todas as ações dos clientes que não havia acreditado, que até o próprio escritório não tinha feito, porque não acreditava. E aí depois da decisão lá do mês 3, por exemplo, 2017, ainda houve várias empresas que ingressaram com a ação, pleiteando a exclusão do semestre da base de cálculo PIS e COFINS. E o que aconteceu? Houve um pedido de embargos de declaração que foi julgado lá no mês 8 de 2021, 4 anos após, que definiu que quem ingressou depois do dia 15/3 não poderia retroagir os 5 anos da data do ingresso e apenas dali em diante. E durante esse lapso temporal entre 2017 e 2021, várias empresas ingressaram com a ação, transitou em julgado, garantiram o direito de retroagir 5 anos. Vamos pegar um exemplo fácil. O cara entrou lá em 2018. 6 meses, 8 meses estava transitando. 1 ano. Volta, 5 anos, 2013. Fez a habilitação, acreditou, tudo lindo. 2021 veio a modulação dos efeitos, mas nada é tão ruim que não possa piorar. E 2022 veio a quebra das decisões transitadas em julgado de maneira automática. Porque o embargo ficou diferente. Então esse cara já está com um problema. E você precisa agora dar uma solução. Você precisa fazer a reunião dessas empresas. Inclusive, essa semana eu fiz reunião com várias empresas que não foram atingidas por essa decisão, mas também não sabiam. Eu fui lá, conversei, tomei um café. E surgiram outras oportunidades disso. Você tem que estar próximo do cliente. Quem está perto do cliente, empresas, diariamente, tem necessidades de soluções. Se você estiver ali, você vai fechar. Ah, Marcos, que legal que não atingiu. E nós podemos ver agora aquela questão da holding, né? Vamos. Cara, o Lula aí tá... Eu quero fazer a holding. E aquela recuperação lá que a gente tinha conversado, vamos fazer agora? Tu viu que as decisões... Vamos. Então é negócio. Então você vai listar os caras que tiveram essa decisão, você vai listar os caras que não tiveram, que é importante, você vai conversar. E os caras que tiveram essa decisão, que estão aí com contencioso, que estão com possível contencioso, uma contingência no balanço, quais são as soluções para essa empresa? Criar um plano de ação. Olha só, o que vai acontecer? Hipóteses que irão acontecer. Ainda tem uns temas para ser julgado, vai ter os embargos de declaração, e o ministro Fux, inclusive, tem feito aí uns bastidores para tentar amenizar. Pode ser que venha uma solução do STF num embargos. Pode modular alguma coisa diferente. Não se duvida de mais nada. Tecnicamente, eu não acredito. Sempre que há uma decisão, uma situação específica que afeta uma quantidade muito grande em valores relevantes, o caixa das empresas, há um parcelamento excepcional com redução de multa e juros. Então nós vamos preparar essa dívida, por exemplo. O que é preparar? Calma, não vamos pagar, vamos verificar quanto que é, porque muitas vezes, calma, tem o elemento da prescrição, passou 5 anos, não pode mais cobrar. Decadência, vamos falar para o fisco, né? Considera 6 anos, o pior cenário, tá?
A gente sabe que esse tema já foi pacificado pelo STF, pelo STJ, perdão, mas considera 5+1 para não ter discussão. Depois, os critérios, faz apuração. Cara, tu já está vendendo um trabalho. Tu já está trabalhando ali. Faz o levantamento. Quanto que nós estamos falando? Qual que é o montante devido? Quanto que é imposto? Quanto que é multa? Quanto que é juros? Porque é muito provável que a solução venha através do Poder Legislativo. Através de uma edição de uma lei que traga redução de multa e juros, ou até mesmo já há 4 propostas de emendas constitucionais para criar praticamente uma modulação dos efeitos. O que seria isso? Dizer que aplica-se daqui em diante, criar um perdão. Então, o Poder Legislativo vai trazer uma solução. Isso não pode ficar assim. Isso não vai ficar assim. Mas qual que é o teu trabalho? Dá esse suporte, dá esse acompanhamento, dá essa tranquilidade, porque o empresário está sozinho. Ele está ouvindo o que as pessoas estão falando na internet, ele está ouvindo o que o cara está fazendo lá no TikTok. E essa informação é boa, mas muitas vezes ela tem um cunho muito mais comercial do que técnico, científico. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um cliente falando sobre a base de cálculo do ITBI. Mandou a reportagem, falei, exatamente, só que faltou 3 elementos extremamente importantes na decisão do STJ, de maneira definitiva, em recurso repetitivo, que fixou qual que é a base de cálculo do ITBI. Então, você tem que estar próximo, porque você dá tranquilidade, você cria uma estratégia, e isso tem um valor inestimável para o empresário. É aqui que a gente começa a disseminar, e essa busca é incessante, pessoal. Eu repito, foco no extrajudicial, foco no administrativo. Olha essa decisão, como validou a nossa tese. E agrega valor. Como que eu agrego valor? Tornando isso importante para ele. Você tem 3 bens que são os mais valiosos de um empresário: família, patrimônio e negócio. Então presta atenção nisso, é ali que está o valor, ali que ele consegue visualizar, por exemplo, que os 200 mil, 300 mil reais de uma holding não é caro, que os 30% de uma recuperação não é caro. Por estar dando esse suporte, esse subsídio, não é caro. E você estar com o empresário nos momentos difíceis, estreita as relações. E você vira uma referência dele. Ele não vai querer fechar com outro profissional, exceto se você não atender bem, se você não levar as melhores oportunidades, se você não der o suporte. Porque aqui você está com a grande oportunidade. E já tem até um plano de ação de como fazer. E vários enxovais, né? Na realidade vários não, um enxoval com vários produtos. Você já formata a tua esteira de produto. Então você consegue aqui, por exemplo, trazer tranquilidade, vai contribuir na melhor decisão, criar estratégia, você vai estar perto, você vai estar gerando valor, você vai estar criando relacionamento. Tudo isso é extremamente importante na criação, na geração de valor. Você tem a oportunidade aqui, por exemplo, nossos alunos, que é a criação, nossos alunos, quando eu digo que é uma orientação que nós temos em uma fase do projeto, que é a criação do comitê consultivo, onde você organiza as pessoas chaves desse negócio para discutir temas importantes na área tributária, geração de valor, recorrência através de um honorário mensal, e te garante a oportunidade de outros, claro, dentro da ética, né, pessoal? Trabalhos de maior valor agregado. Então aqui você consegue criar uma estratégia que nós vamos sempre bater na tecla extrajudicial como foco e agregar valor. É fazer a mesma coisa, mas de uma perspectiva diferente, que você vai bater nos 3 pilares. Os 100 mil reais estão atrelados aos 3 principais bens de uma pessoa: família, patrimônio e negócio. É aqui que está o dinheiro, é aqui que está a oportunidade. E é aqui que nós vamos desenvolver as melhores estratégias e produtos para você colocar em prática, independente de você ser aluno ou não. Qual que é a diferença de ser aluno? É que você consegue acelerar os seus resultados. E para mim, por exemplo, tempo é um negócio extremamente importante. Eu tomo decisões, muitas vezes, que eu gero uma margem de contribuição menor, mas eu acelero o tempo, porque o tempo para mim é importante. Eu quero esticar alguns trabalhos, eu quero criar outros, e essa estratégia eu passo para vocês. Independente de ser aluno ou não. Porque a nossa tese tem sido validada. Então a decisão do STF da semana passada, retrasada, que definiu
Porque a mudança da jurisprudência, ela quebra automaticamente a coisa julgada, ela flexibiliza, faz a relativização da coisa julgada, ou seja, a tua decisão, se estiver em descompasso com a decisão posterior, ela é automaticamente alterada. Inclusive tem o parecer 492 que eu falei para vocês, que não era tão conhecido, mas que agora fica gravado na sua memória. É a grande oportunidade que você tem de agregar valor ao negócio do cliente através das soluções, através da estratégia e validar que as oportunidades administrativas é a grande sacada do momento, é o grande produto, a inteligência. E nós não ficamos aqui filosofando, pessoal. Eu te falei exatamente o que você tem que fazer. Evidente que eu preciso, dentro desse vídeo, te trazer elementos para que você não passe vergonha na frente do cliente, não saber explicar. Mas como que faz? É exatamente assim, ó. Como que você vai fazer? Faz a relação de clientes. Faz a relação de parceiros. Vai discutir. Eu tenho contabilidade que está se cabelando porque não sabe o que fazer, os clientes estão ligando. Cara, olha a oportunidade, olha o mercado que está aí. Cada contabilidade, por exemplo, é 150, 200, 300, 1.000, 2.000 clientes. Cria esse planejamento, cria esse plano de ação e vai trazer resultado. E acompanhe nosso conteúdo que nós vamos trazer aqui assuntos estratégicos, nós vamos falar ali de fechamento de contratos, planejamento sucessório e outras ferramentas que são extremamente importantes para você desenvolver o seu negócio. E você vai ver que aquele 100K lá é melzinho na chupeta. Vídeo de hoje, agora você não tem mais desculpa. Se você não atingiu os resultados é porque você não quer ou você está com dificuldade, de fato você precisa de um acompanhamento mais próximo. Mas todas as ferramentas, todas as sacadas, todas as estratégias nós estamos compartilhando para quem nos acompanha aqui no YouTube com vídeos mais densos, mais profundos, que te qualificam muito mais e te posiciona à frente de 99% de todos os profissionais. Para que você não seja aquele que fala do nada, né? Daqui a pouco as pessoas estão falando do nada que você mudou de vida, que você começou a ganhar dinheiro, que você prosperou. Mas é porque você está aqui estudando, investindo num patrimônio, num ativo valiosíssimo que é conhecimento. Até o próximo vídeo. Você gostou? Curta, encaminhe para alguém que faça sentido, que está precisando dessa virada de chave. Não deixe de se inscrever no canal, fazendo isso você ajuda o nosso canal a crescer. Cada vez mais nós trazermos assuntos sobre matéria tributária, societária, sucessória, compra e venda de empresas, que vão te ajudar a chegar na nossa meta mínima de R$100 mil de faturamento. Eu deixo aqui embaixo, Tihai vai fazer a edição, as nossas redes sociais também, siga lá, que diariamente a gente tem postado também conteúdos mais rápidos, mais ágeis, que também contribuem e somam a todo esse universo, a todo esse ecossistema de informação estratégica para você novamente atingir o resultado mínimo de R$100 mil de faturamento mês. Até o próximo vídeo.